Eu sou a Ana Rezende, sou professora aqui do INSPER, respondo dentro da plataforma de gestão de empresas familiares. Absolutamente amo o assunto e tem que ficar atenta aqui para não falar mais do que precisa. A professora Adriane, minha colega na plataforma, está aqui também. Infelizmente, a professora Aline, que é a nossa coordenadora, ficou doente e não vai conseguir estar aqui. Ela falou, eu estou tentando sair de casa agora, eu não estou conseguindo. Fica tranquila, a gente faz tranquilo. Eu tenho um estilo muito participativo, então peço que vocês fiquem à vontade para fazer pergunta, tanto quem está aqui, quem está online, pode me parar, não tem problema. No final também a gente tira a apresentação do ar, né, e conversa um pouco mais. Mas não precisa esperar até o final, porque às vezes é alguma coisa da minha fala ou do slide, pode me parar, não tem problema não. Aliás, eu até gosto, porque eu ficar ouvindo só minha voz é um saco, né? Então, fiquem super à vontade, tá bom? Só para me apresentar melhor, então, eu sou professora aqui da casa, já tem, acho que quase 6 anos, sempre nos assuntos de governança e de gestão de empresas familiares. Já publiquei alguns artigos no Brasil e fora. Sou conselheira de administração de uma empresa de tecnologia e sou diretora da Banyan Global, que é uma empresa que só trabalha com empresas familiares. Com este tema também estou trabalhando, acho que quase 6, 7 anos, com famílias do Brasil, obviamente, mas também das Filipinas, Arábia Saudita, Estados Unidos, Honduras, Peru, Nigéria. E, gente, é muito parecido. Obviamente tem nuances de cultura, tem algumas coisas que são muito próprias, mas, no geral, os desafios são muito similares, né? Somos todos humanos, as dúvidas, as inquietações e até a dinâmica das famílias, em muitos casos, é parecida. São absolutamente iguais? Obviamente que não, né? Nenhum de nós é absolutamente igual, mas tem muita coisa parecida, tá? Então, vou trazer alguns exemplos, contar alguns causos para ajudar a ilustrar um pouco. A minha família não é empresária. Então, nem de perto eu tenho que tomar, junto com os meus familiares, as decisões difíceis que famílias empresárias precisam tomar, né? Mas uma das coisas que a gente tem em comum, a minha família com essas famílias, é que essas 4 disrupturas vão acontecer ou estão acontecendo. Então, a gente sempre tem, ou na maior parte dos casos, tem algum novo entrante entrando na família, né? A gente tem desigualdade entre os membros familiares. Quem tem filho aqui? A maioria? Então, mais de um, eu espero. Se não for, assim, filho não é igual, gente. Se cria igual, faz tudo igual. Acha que está fazendo tudo igual, né? Eles são diferentes. Então, naturalmente, as coisas acontecem. Quem tem irmão também sabe, né? Puxa, eu e meu irmão, a cara e o focinho um do outro, mas somos bem diferentes, né? E essa característica acaba impactando até na dinâmica das empresas familiares. Problemas de saúde comportamental. Aqui a gente está falando de doença mental, está falando de alcoolismo, dependência química, algumas doenças mais debilitantes como Alzheimer, Parkinson. Como é que a gente trata essas questões dentro do contexto da empresa familiar? E morte, né? Vai acontecer. Acabei de receber um SMS de uma cliente muito amada que o pai faleceu essa noite. E aí, além da gente ter que lidar com isso como família, né, como é que isso impacta o negócio? Como é que isso impacta a sucessão, às vezes executiva, às vezes familiar? Então, a gente vai falar um pouquinho desses 4 temas, não só a parte teórica, mas principalmente a parte que eu gosto mais, que é da nossa pesquisa. Opa, está com a versão errada aqui. A gente fez a pesquisa entre maio do ano passado e março deste ano. Mais de 50 famílias responderam. E a gente foi entendendo exatamente como é que as famílias brasileiras reagem a estes temas, né? E tem umas coisas que a gente fala, puxa, eu achava que isso era assim, não é? Vamos ver o que vocês acham, se tem alguma coisa surpreendente. Então, vamos começar. Você compartilha com a gente o conteúdo? Eu acho que sim, não vejo problema. A gente está escrevendo um paper sobre ele.
aqui pelo INSPER, está ficando bem legal. Mas a gente compartilha. Compartilhar na mesma evento, a gente vai... Você não fala no microfone. A gente pode compartilhar na mesma landing page do evento, onde vai estar também a gravação, né, desse encontro, tá bom? Melhor vocês ficarem tirando foto, né? O pessoal ficar tirando de print screen. Aí dá para participar melhor. E dá para fazer pergunta depois também, tá, gente? Novos entrantes. Todo mundo, quando a gente fala em novos entrantes, pensa em cônjuge, né? É muito natural. Mas não é só cônjuge que impacta, gente. Às vezes é um filho novo, um neto novo, que chega e muda a dinâmica da família, né? O enteado. E às vezes o novo entrante se sente bem-vindo e a coisa funciona bem, às vezes ele não se sente tão bem-vindo e algumas coisas dão uma emperrada, né? Então, vou contar um exemplo. Uma família que eu estou trabalhando fora do Brasil. Super pequena família, os pais, geração 1, os 2 filhos. Um deles se casou com uma moça que tem um perfil completamente diferente do resto da família. Eles são super gregários, gostam de fazer festa, todo fim de semana junto, falam de negócio o tempo inteiro. Ela não entende absolutamente o negócio. Ela vem de uma família que eles têm um perfil mais fechado, mais recluso. Então, qual que foi a dinâmica que foi se desenrolando nos últimos 5 anos? O filho com o qual ela casou parou de frequentar a família. E aí ele, que era apontado para ser o sucessor do pai, passou a não se envolver tanto nos negócios, a não ir todos os dias, e agora eles apontaram que não vai ser mais ele, vai ser o outro. É difícil falar assim, é só por causa dela? A gente nunca vai saber, né? Mas o que poderia ter sido feito diferente, talvez tivesse algum impacto? Será que alguma coisa? Vamos falar um pouco disso. Então, a gente fez na pesquisa uma pergunta lá, né? Sabemos quem deve ser considerado família empresária. Porque cada família, a gente tem uma definição diferente. Tem família que fala assim, cônjuge não é parente. Ou cônjuge é até parente, mas ele não vai entrar nas coisas de negócio. Não, cônjuge é super bem-vindo, né? A gente tem alguns casos de sucesso muito grande graças a cônjuge e negócio, e casos de fracasso tremendo. Então, assim, não tem regra. É o que funciona para a sua família. Mas o que é importante? Deixar isso claro. Ter uma conversa aberta. Porque onde que começa a confusão? Quando um trata um cônjuge de um jeito e o outro cônjuge do outro. Quando um enteado é neto e o outro enteado não é. Aí começa a confusão. Então, ter essa conversa clara, tá bom. Como é que a gente vai receber os novos entrantes? Eles vão ser parte, não vão ser parte, vão poder trabalhar, vão poder palpitar na família ou no negócio? Porque, assim, gente, cônjuge tem um papel fundamental, na minha visão. Assim, único. Alguém arrisca? Professora Adriana, não vale. Alguém arrisca? Cônjuge é fundamental no desenvolvimento da próxima geração. Se ele se sente alijado, eu não faço absolutamente parte nenhuma, a chance dele ajudar com boa vontade diminui sensivelmente. Quando ele se sente parte, ouvido, contribuidor, né? Quando ele fala assim, isso, você pode até não querer, você pode não querer se envolver, pode não se interessar, tudo certo, mas é para os seus filhos, vamos trabalhar junto, a atitude é outra. Então, de alguma forma, eles têm que ser partícipes desse processo. Até para não começar esse negócio, a sua mãe, a seu pai, só dá atenção para isso. É ruim, às vezes eles falam sem saber, né? Então, outra pergunta que a gente fez, olha lá. Nós entendemos e definimos como a entrada de um novo membro na família pode afetar a cultura. A gente teve uma discussão sobre como é que a nossa cultura pode mudar? Essa família lá que tinha o hábito de se encontrar com frequência, agora
eles têm uma casa de praia e todo mundo ia para a casa de praia. Esse núcleo agora aluga outra casa de praia. A gente chegou a conversar para entender que outros eventos, mecanismos, formas a gente pode ter de congregá-los. Quem sabe um dia a gente não vai na casa deles. São coisas pequenas que às vezes fazem muita diferença, né? Discutimos as possibilidades de mudança que podem acontecer. Então, por exemplo, se alguém adota um filho, ele vai ser acionista? Tem família que fala que sim, tem família que fala que não, que vai manter só entre os consanguíneos. Mas é preciso ter essa conversa, né? E qual que é a implicação disso? Alguém que é filho, mas não é filho. Né? Ah, não, o filho adotado é, o enteado não é. Mas se o enteado for adotado, aí é. Não tem problema. Sonda. E de Sonda não tem filho. Grupo Sonda. Ele era um caminhoneiro que se transformou no Grupo Sonda que todo mundo conhece. Ele não tem filho. É o Igor e o Sam, que são os 2 filhos adotivos. E ele faleceu agora em novembro, né? O Igor Sonda faleceu agora em novembro. E o sucessor dele é o Igor, que é o filho adotivo, né? Eu acho que... E a outra filha? Hã? São 2 filhos? São 2 filhos. Um cuida da parte comercial, né? E o outro cuida da parte de fazenda, de pedreira, da outra parte, que ele não gosta de mercado, ele gosta de construção, né? Então, eu digo, depende da pessoa que quer trabalhar. Eu costumo dizer que estudo não significa... Eu não tenho estudo. Eu costumo dizer que estudo não... Eu costumo dizer que o estudo ele é bom para alguns conhecimentos, mas não para ganhar dinheiro. Eu digo isso. Hoje eu sou patrão dos meus patrões. Entendeu? Então, eu costumo dizer que não tenho estudo. Eu estudei até o 2º ano primário. Cheguei em São Paulo, senti a falta do estudo e fui estudar. Fiz lá o ginásio, colegial comecei, técnico de processamento de dados e parei no 2º ano e não estudei mais. Eu achei que não havia mais necessidade. Cada história é única, né, gente? Como é que adulto aprende? Alguém sabe? Adulto aprende fazendo, tá? Na prática, né? A gente, às vezes, usa o estudo para tirar uma ideia, pensar em alguma coisa. Então, vir numa palestra, às vezes, te liga alguma coisa e fala, nossa, peraí, isso aqui eu não sei de jeito, deixa eu ver como é que faz. Mas adulto aprende na prática, tanto que em língua, né? A gente, estudei inglês não sei quantos anos, não falo, esqueço, né? Então, agora, voltando lá no caso dos 2. Aqui a gente está falando de 2 coisas, tanto de sucessão patrimonial quanto sucessão executiva. No caso aí, o exemplo era executiva, né? Um assumiu um negócio e o outro assumiu o outro. Aqui, principalmente, eu estou falando de patrimonial. Porque quem vão ser os meus herdeiros legais, pela lei brasileira, tem um impacto diferente. A gente vai falar nisso um pouco quando for falar de morte, mas... Vou tentar aqui falar um pouquinho de sucessão, tá? Professora Adriane, que qualquer coisa corrige. Então, pela lei brasileira, eu posso dispor 50% da minha herança da forma que eu quiser, minha herança é disponível. Né? E 50% vai para os meus herdeiros legítimos. Os filhos, consanguíneos ou adotados, enfim. Então, nesse caso aí, seguramente, como os filhos foram adotados, são filhos legítimos, né? E, portanto, herdeiros patrimoniais. Imagino que eles devem ter igual, salvo, no caso aí, a pessoa tem direcionada, disponível de forma assimétrica. O ponto aqui, gente, é assim, vamos combinar entre nós, família empresária, como é que a gente vai, que prática a gente vai adotar? Teremos testamentos? Esses testamentos vão privilegiar A ou B ou C? Não dá para botar isso em pedra, não dá para fazer um documento obrigando todo mundo a fazer desse jeito. Vou fazer um contrato obrigando todo mundo... Não. Então, cada pessoa tem o direito de fazer o testamento do jeito que quiser. Mas a conversa ajuda, né? A conversa clareia, a conversa certa expectativa. E o que a gente vê aqui é que a maioria das famílias, quando a gente olha lá, 24% respondeu neutro, 32% respondeu que discorda e 8% que discorda fortemente. Essa conversa não está nem acontecendo. E aí, cada pessoa vai entendendo quem é herdeiro, quem não é herdeiro, quem é família, quem não é família, de um jeito diferente.
E aí a possibilidade de conflito aumenta, né? Por exemplo, a parte de acordo pré-nupcial é bem mais conhecida. A gente já tem lá 64% das famílias respondentes já tem algum tipo de combinado da existência de fazer um acordo pré-nupcial, um acordo de namoro, né? É bem mais comum. Porém, eu acho isso aqui lindo, gente. Tem uma cliente minha que ela falou assim, fui casar, cheguei no cartório, minha mãe me informou que meu regime de separação tinha que ser separação total de bens. Você imagina, na hora de assinar o casamento, você vira o seu futuro cônjuge e fala, então, você estava achando que era A, é B. Já começa com o pé esquerdo, né? Então, assim, ter essas coisas combinadas ajuda até quem vai se casar. Porque é muito mais fácil eu virar para, né, meu futuro marido e falar assim, olha, na minha família só se casa com separação total de bens. Não sou eu que não quero. Minha família que determinou, sim, é um protocolo e tal. Mas com o tempo, né, gente, para a pessoa entender, absorver. Tem empresa familiar que tem isso nas normas. Tem empresa familiar que já coloca isso nas normas dos cargos, tipo, dos superiores. E a vantagem disso é que aí você bota um macaquinho no outro, né? Não fui eu que quis. Vocês falam, você está sendo cínica, né? Tô. O ideal é que a pessoa fale assim, vamos casar neste regime ou naquele regime, porque é o que faz mais sentido para mim, por causa disso. Mas nem sempre é fácil ter essa conversa. Então, agora, ter o combinado, gente, é fundamental. Tem família que fala assim, não, casa do jeito que quiser. Aí depois dá muito trabalho para a professora Adriana e os colegas advogados dela para arrumar a confusão. Então, ter essa conversa, mais uma vez, é fundamental. Vocês vão falar, nossa, professora Ana só fala isso. Que empresa familiar e diálogo, gente, é para e passo. Não dá para coisa acontecer se as coisas não forem combinadas. Dá para não acontecer quando é o fundador. Quando é o fundador, ele faz tudo na cabeça dele, está tudo certo. Mas quando ele vai passar para a próxima geração, ele já tem que começar a conversar e combinar o jogo, né? Temos acordos societários que especificam quem está autorizado a possuir ações da empresa. Aqui a gente já vê um movimento, mas ainda tem 50%. Estão me ouvindo? Voltou. Então, 50% das famílias não tem. O que para mim é surpresa. Quando a gente faz acordo de acionista, é muito natural a gente ter essa conversa. Quem é que pode ser acionista? Né? Não é que você vai vedar. Pela lei brasileira, a gente não pode impedir ninguém de vender os seus bens. Então, eu posso vender minhas ações da empresa familiar para quem eu quiser. Mas eu deveria ter, pelo menos, por exemplo, preferência, eu deveria ter outros mecanismos, por exemplo, de tag-along, put, call, para tentar priorizar quem a família quer que, de fato, seja acionista. Então, para mim, foi uma grande surpresa quando eu vi esses dados. E aqui o que a gente vê é a pouca adoção de prática para integrar os novos membros na família. Então, eu conheço uma família que é muito interessante, porque eles têm um protocolo. Ah, fulano está namorando, qualquer membro da família. Depois de 6 meses, razoavelmente sério, o que a gente faz? A gente traz essa pessoa, a gente bate um papo com ela, apresenta para a família, depois de 1 ano tem um contrato, ou tem uma festa, então tem todo um... A gente apresenta para o fundador, ele leva para tomar um chá, não sei o quê. Enfim, tem todo um passo a passo, quase de um onboarding, sabe? A pessoa se sente recebida, né? Se sente importante. E não é só você está, né, recebendo a honra de me conhecer. Não. Deixa eu conhecer da sua família. Como é que as coisas funcionam lá? Como é que é a sua dinâmica? Vocês costumam fazer tal celebração? Puxa, será que a gente pode ir? Então, essa mescla é que ajuda a dar imã, né? Conheço uma família que os 2 avós eram sócios, não eram familiares, mas eram sócios. E tiveram netos mais ou menos na mesma época. A gente virou uma competição entre esses homens de qual era o neto mais incrível.
e qual neto que eu dava mais coisa. Parece sabe assim, uma cena tão caricata de filme, tão absurda, dava para fazer um livro, um filme de Hollywood, com pastelão. E eles começaram a brigar por causa do neto. Eles tiveram que dividir o negócio por causa do neto de cada um. De quem passava mais tempo, de quem era o neto que andou primeiro, que falou primeiro. Absolutamente ridículo. Qual que era o que ia ser o CEO, porque era um CEO. Absurdo. Então, assim, não é só cônjuge, eu fico falando muito de cônjuge, mas não é só cônjuge, tá? E a questão de cônjuge pode ou não pode trabalhar no negócio, pode fornecer para o negócio, porque às vezes não vai trabalhar direto, mas tem uma empresa de armários que poderia fornecer para toda a rede varejista da família. Como é que isso funciona? Então, quais são as nossas recomendações? A primeira decisão é o que é família e o que não é. De novo, cada família vai ter uma e está tudo certo. O importante é dar transparência para as pessoas sobre isso. A gente vai querer proteger os bens da família? Se sim, quais as práticas que a gente vai adotar? Né? O que fica confortável para todo mundo? Como é que a gente faz isso da melhor forma? Que tipo de assessoria que a gente precisa? Vamos estabelecer limite e papel? Então, por exemplo, se eu tenho uma governança, quem pode participar do conselho de acionista? Quem pode participar do conselho de família? Conselho de família é muito legal estender para todo mundo. E ter os cônjuges participando, porque o conselho de família fala de desenvolvimento da próxima geração, fala de conflito, fala de integração, de união. Né? Então, ali é um lugar super bacana para abraçar mais gente, né? Para abraçar a próxima geração, pra, enfim, até usar aquilo ali para eles se desenvolverem, fazendo e não tendo aula. Vamos celebrar a cultura desses novos membros. Às vezes tem uma religião diferente, tem festas específicas. Vamos participar. Vamos deixar claro o que a gente espera dos cônjuges. Né? E vamos ouvir, não é impor, né? Aqui é só desse jeito. Não. Quem sabe tem coisa diferente para aprender do outro lado. Então, assim, isso tem que levar em consideração os valores de cada família. Né? Não dá para a gente também passar por cima da cultura de cada família. Então, tem família que é mais expansiva, mais integradora, tem família que é mais reservada, e tá tudo certo. Perguntas até aqui, online ou na sala? Bem, bom dia. Nesse processo de absorção, na verdade, de inclusão de outros cônjuges na família, como que você absorve a cultura dessa família diferente, sem perder a cultura e visão da empresa primordial, aquele que, enfim, pode... Eles nunca vão ter o mesmo peso, né? Então, porque os eventos da família vão continuar. O Natal, tal lugar, vai continuar acontecendo. A forma de operar da empresa, então, aquele acaba sendo um núcleo duro. Né? O que você traz, às vezes, são inserções ou coisa a mais. Eu nunca... Vou falar que nunca... Tá. Nunca vi uma família que virasse a cultura totalmente por causa de um novo entrante. O que eu já vi é um novo entrante ter uma atuação executiva tão importante que a família se ajustou e ele acabou se tornando o líder da família. Né? A gente tem um exemplo famosíssimo no Brasil, que é o Grupo Votorantim. Né? Então, assim, teve um impacto gigantesco na cultura e obviamente. Mas aí, normalmente, a gente vê isso acontecendo quando a gente tem uma atuação executiva muito forte, mas do que uma atuação satelital. É isso, professora? Obrigada pela pergunta. Aliás, obrigada também pela colocação. Vamos falar de desigualdade? Você que trabalha já com empresa, a maioria é segunda e terceira geração ou você tem já de quarta? Ou pergunta depois isso? Eu tenho de sexta. Tem de todas as gerações que vocês imaginarem. Não. Eu tenho família que está em sexta geração, tem família de 200 pessoas, tem família de 5, tem de tudo.
Tem coisa que vai mudando mesmo, tá, gente? Consórcio de primos é sempre mais complexo do que parceria entre irmãos, né? Quando a gente foi criado junto, é mais simples, mas ainda assim as desigualdades acontecem, né? Por várias coisas, né? A gente está falando de filho ser diferente, às vezes tem um que está no negócio e o outro não está, às vezes um mora no Brasil e está aqui operando, o outro até está no Brasil e não está operando, o outro está morando fora. Isso por si só já dá uma assimetria de informação, de dinâmica, até financeira, né? Tem uma família que eu trabalho que tem um filho que trabalha no negócio e está no Brasil e um filho que mora fora e não está no Brasil. O filho que mora aqui recebe salário e recebe dividendo. O que está fora só recebe o dividendo. Já tem um impacto financeiro grande. Então, esse filho que mora fora, ontem estava falando comigo, a minha vida é diferente da do meu irmão. Ele tem uma condição de vida muito melhor. Mas, ok, eu escolhi não trabalhar no negócio. Eu tenho que bancar as minhas escolhas, né? Mas saber que isso vai acontecer e os dois lados serem sensíveis a isso, porque o irmão que está no negócio também, ele fala, gente, a gente tem que ser muito inteligente quando a gente está fazendo os nossos investimentos e pensar em dividendo. Porque se a gente impacta dividendo, bate no meu irmão na mesma hora. Então, ter essa sensibilidade é importante. Vamos... E às vezes não é só de pessoas, tá, gente? Às vezes é de ramos. Né? Às vezes você tem um ramo que está mais próximo do negócio, ou de um ramo que começa a pegar o investimento e fazer outras coisas fora e acaba ficando muito mais rico do que o outro. Às vezes tem um ramo que tem mais gente capaz de tocar o negócio do que outros. Tem N desigualdades que podem acontecer, né? Curtindo, gente. Então, o que ela fala aqui, gente? Que a gente nasce competindo pela atenção dos pais, né? Então, é muito natural que, ao longo da vida, de alguma forma, isso se transforme em outro tipo de competição. Às vezes, pelo cargo de CEO, às vezes, pelo um papel de protagonismo maior. Então, que é mesmo com todas as condições iguais, é natural que exista alguma diferença, alguma disputa, né? E, no entanto, é uma parceria muito forte quando bem utilizada. Você sabe qual que é o relacionamento mais longo das nossas vidas? É com os irmãos. Né? Porque, possivelmente, dando tudo certo para os nossos pais, eles vão antes, né? Porque perder filho deve ser duro. E os irmãos estão com a gente desde cedo, na maior parte dos casos. Às vezes tem umas lacunas maiores, mas na maior parte dos casos são as nossas relações mais longas. Então, quando a gente consegue transformar essa rivalidade, que às vezes é rivalidade de verdade, né? Nós temos alguns casos aí de irmãos se pegando, né, em negócio, mas às vezes essa rivalidade pode ser para o bem, né? Meu irmão e eu, por exemplo, vivemos um apoquentando o outro, mas no final das contas a gente senta e resolve e ajuda, né? E o que eu vejo com maior frequência é que é isso muito mais fácil de acontecer e beneficiar negócios familiares do que quando a gente está na geração 3, 4 e 5, que foram criados em casas diferentes, em momentos diferentes, né? Tem uma liga diferente entre irmãos. Então, usar essa liga é muito poderoso. Mas as diferenças vão acontecer. E assim, gente, nem sempre igual é justo. Né? E nem sempre justo é igual.
O que precisa ser discutido? Qual é a cultura da nossa família? A gente é mais socialista? Vai ter todo mundo o mesmo salário se tiver posições diferentes? Ou não? A gente vai ser mais meritocrático. Quem trabalha mais vai ganhar mais. Quem tem mais responsabilidade vai ganhar mais. A gente vai ter trabalho para todo mundo que quiser? Qualquer coisa, não vamos arrumar um cabide aqui, você vai ficar, não tem problema. Ou não? Só vai entrar se tiver vaga, se tiver tais e tais. Não tem certo ou errado. Tem a cultura de cada família e tem isso conversado. O que não dá para ter é regra diferente para pessoa diferente. Ou a regra está debaixo da gaveta e só aparecer no momento conveniente. Aí é pedir para o negócio pegar fogo. E faliram. Deixa eu ver se eu já vi algum que faliu por causa disso. Já. Eles brigaram tanto que o negócio explodiu. Conheço outro também que foi assim. Eles começaram a brigar por causa exatamente de desigualdades e chegou num ponto que não conseguiram mais ficar juntos. Não faliu, eles se separaram. Então, aqui, o que a gente perguntou para as famílias? A gente expressa gratidão pelo que temos e pelo o que os outros fazem por nós? Vocês estão falando, pelo amor de Deus, o que gratidão tem a ver com desigualdade? Quando a gente começa a ser grato pelo que a gente tem, e a gente começa a conversar sobre o propósito de ter negócio junto, por que a gente é sócio? Isso começa um diálogo de como é que a gente quer que essas nossas interações aconteçam. Como é que a gente valoriza? Como é que eu reconheço? Poxa, você de fato trabalha mais. Poxa, você não teve as mesmas chances que eu tive de se desenvolver. Como é que a gente repara isso? Quando a gente pergunta, a gente tenta construir uma cultura de justiça, confiança e comunicação, já tem um esforço maior. Vocês vejam lá, tem 64% das famílias que já estão deliberadamente fazendo esse esforço de ter uma cultura que trata dessa questão das diferenças, de por que A é desse jeito e B é daquele jeito. Quais são as políticas que a gente quer ter, por exemplo, de empregabilidade familiar. A nossa família discute as implicações da desigualdade, isso muitas vezes não acontece. Vocês podem ver lá, olha, 76% das famílias não estão tratando disso. Porque é chato, gente, é delicado. Eu vou para o meu primo e falar assim, puta, eu estudei, trabalhei fora, e agora eu sou o CEO e você não é. É delicado. E não é desse jeito que a conversa tem que acontecer, né? Desse jeito é pior ainda. Mas como é que a gente faz isso de uma forma adequada? Né? Que ferramentas a gente pode usar para isso? A gente define o nosso propósito. Porque uma coisa é ser sócio, outra coisa é ser colega de trabalho. Né? Somos sócios. O que queremos juntos do nosso negócio? Trabalhando com a família lá na Nigéria, são 24 sócios hoje. G3 e G4. Alguns a caminho de se aposentar, outros entrando no negócio. Então, um gap de idade gigantesco. Gente, eles não conseguiam concordar do que eles queriam dos negócios. Um portfólio amplo de negócios distintos. Era uma confusão, uma brigaiada. Não tinha uma reunião que eles conseguiam concordar em nada. Nós tivemos que dar 3 passos para trás e falar assim, por que vocês são sócios? Vocês estão diferentes. Quando eles concordaram qual que era o propósito e o que eles esperavam dos negócios, tanto em termos de visão, impacto, retorno, risco, a dinâmica entre eles mudou. Por quê? Porque eles entenderam que, tá bom, a gente é diferente e eles têm participações muito diferentes, tem gente que tem 9%, tem gente que tem 1%. Quando eles alinharam isso, o nível de esforço para conseguir as coisas foi outro. Então, a discussão mudou de mimimi para como é que a gente faz as coisas. Então, ter esse alinhamento é importante. Mas vocês veem que a gente ainda faz isso muito pouco. A maior parte das famílias ainda... O que eu vejo, está tão no operacional, qual é a decisão do dia? Qual é o problema do dia? O que está rodando no negócio? Vendeu um ponto, caixa.
que esquece que, às vezes, a gente, como sócio, tem que ter uma conversa diferente antes. Essa conversa não precisa acontecer todo mês, né? Essa conversa acontece cada vez 5 anos. Mas, uma vez feita, ela é muito poderosa. Somos sensíveis às situações financeiras de todos os membros da família? E tomamos decisões que refletem o mesmo? Muito pouco. Já vi família fazer encontro que era fora, assim, da cidade, que tinha que viajar, que tinha familiar que não tinha dinheiro para pagar. E aí? Como fica? Não, eles trabalhavam em outros negócios, mas era a simetria de participação foi levando a isso. E ficou chato, né? Estabelecemos um fórum familiar apropriado para tratar conflito, porque conflito, gente, em empresa familiar é inevitável. E ele é bom. Ninguém fez cara de surpresa. Conflito em empresa familiar é bom. Qual que é o problema? O extremo. Conflito demais é um caos, vira cardal. Conflito de menos é um problema também. Porque significa que tem gente que está calando a boca e fingindo que está concordando e o negócio está fervendo por baixo. Na hora que abre essa caixa de Pandora aqui, é muito comum ela sair daqui e vir para cá. Então, assim, o ideal é a gente ter algum nível de discordância. E conflito é diferente de confronto. Eu posso discordar, eu posso ter visões diferentes. Ainda assim, a gente pode construir um consenso, né? Consenso é aquelas... Não concordo, mas eu consigo viver com essa decisão. Então, como é que a gente faz para ter esse nível de discordância que funcione? E aí a gente precisa de um fórum, às vezes, para ajudar esse tipo de coisa. E quanto maior a família, mais necessário. Quando a gente passa para G3, G4, G5, mais importante é ter isso. Né? Porque irmão, no final, às vezes se junta e resolve. Primo é mais difícil. Primo e irmão, às vezes também não, né? Mas, enfim. Às vezes precisa do mediador. Oi? Mediador externo ajuda muito. Muito. Sou muito a favor. Que pode ser um mediador, mediadora, às vezes até um conselheiro, uma pessoa de confiança. Comentar assim, do G3 para o G4, a pergunta que tem que voltar é: queremos ser sócios, né? Porque não só o porquê somos sócios, mas se queremos, né? E é um ajuste sempre de cada geração. De verdade, eu acho que essa pergunta tem que ser feita em todas as gerações, a cada 5, 6 anos. É igual casamento, né, gente? Casamento... Eu não sou padrão, não, mas dizem que casamento que funciona, né? Você se pergunta isso com frequência um para o outro, querendo continuar junto. Né? Vamos renovar o voto? Vamos renovar o combinado? É a mesma coisa a sociedade. O ideal é que, de tempos em tempos, a gente faça essa pergunta. E não só queremos ser sócios, mas somos os melhores sócios para o nosso negócio. Porque, às vezes, eu não estou sabendo tirar valor daquele negócio da forma adequada. Então, não, vamos desfazer deste negócio. Quem tem portfólio, tem vários negócios, é mais fácil, né? Às vezes sai de um negócio, foca no outro. Também temos casos famosíssimos disso. Então, é uma pergunta muito válida. Né? Queremos continuar junto e somos os melhores sócios para esse negócio. Então, assim, o que a gente recomenda para vocês em termos de desigualdade? Um é focar no propósito, queremos ser sócio, de que tipo de negócio queremos ser sócio, né? Qual que é a cultura que a gente quer ter? Vamos ser mais socialista? Vamos ser mais meritocrático? Como é que vai funcionar a dinâmica entre nós? Tem um fórum para resolver os problemas. Se você é um dos que tem dinheiro, né? Tenha cuidado, porque às vezes nem todo mundo tem a sua condição de vida. E vamos encontrar uma forma aqui comum de ser grato, porque a gente tem. Quem tem família empresária, gente, em 90% dos casos está muito melhor que o resto da população, né? Se não for 99,9%. Então, vamos reconhecer que, apesar de tudo, das nossas diferenças, a gente possivelmente está melhor que o resto da população mundial. E outra, será que a gente precisa criar alguns fundos em comum? Então, a festa vai ser paga por um fundo em comum, que é feito de forma simétrica, ou que é montado antes da distribuição de dividendos. Vamos ter um fundo de educação que vai financiar todo mundo?
já vi vários mecanismos desses funcionando e ajudando muito. Então, a gente vai pagar faculdade para todo mundo. Ou a gente vai pagar um curso de inglês. Enfim, tem várias formas que dá para fazer. A viagem da família vai ser paga pelo conselho de família. Então, essas ferramentas podem ajudar a, pelo menos, a manter a união, né? A gerar menos desconforto. E coisa simples, fácil de fazer. Perguntas aqui na desigualdade. Vai acontecer, né, gente? Não tem jeito. Essa família da África, eles queriam que de tempos em tempos a participação entre eles fosse equalizada. Então, eles tinham que gerar um dinheiro na empresa para recomprar as participações e redistribuir. A gente mostrou para eles que isso era o melhor jeito de matar um negócio. Que o dinheiro que eles deviam usar para crescer o negócio, eles iam usar para recomprar a participação deles mesmos. Dá para fazer? Dá. Querem? Beleza. Vamos só entender os riscos. Né? Porque você vai ter que gerar tanto caixa na empresa que isso aqui é suficiente para não matar o crescimento. Dá para fazer. Mas tem um preço. Né? Então, assim, a minha visão é que a desigualdade vai acontecer. Como é que a gente administra de uma forma confortável para a nossa cultura é outra conversa. Problema de saúde comportamental. Gente, quando eu vi os números a primeira vez, eu fiquei bem impressionada. Então, assim, o que a gente já sabe? Entre 20% e 25% dos brasileiros têm questões de saúde mental muito importantes. Isso, todo mundo sabe disso. Se agravou pós-pandemia. Né? Hoje, no Brasil, a gente tem o maior número de trabalhadores ansiosos e depressivos do mundo inteiro. Burnout crescendo. Eu não faço mais a pergunta para não expor ninguém, mas assim, se a gente perguntar, na sua família, tem algum caso disso? É 100%. É que às vezes ele não é falado, né? E quando a gente fala de álcool, então, o consumo está aumentando sensivelmente. Né? Mais de 3% da população maior de 15 anos é alcoólatra. 3% é muita coisa, gente. Quando a gente fala de binge, né, que é tomar mais de 6 doses de bebida de uma vez só, uma vez por mês, os números são bem assustadores. Da população brasileira, 16,5%. Se a gente falar só com os indivíduos que beberam nos últimos 12 meses, o número é de 38%. 6 doses de bebida de uma vezada só é muita coisa. Eu fiz isso uma vez na vida. Ok. Eu faço isso todo mês, é outra. E existem estudos que apontam que quanto maior o poder aquisitivo, maior o consumo de álcool e outras substâncias. E isso sem falar de medicamento não prescrito, que também está com o percentual de adoção cada vez mais alto. E aqui eu não estou falando de desordem alimentar, né? Tenho uma família que eu trabalho, que uma delas me falou, Ana, vocês deviam fazer um estudo que desordem alimentar e família empresária deve ter uma correlação altíssima. Porque, gente, é uma doença que é muito subreptícia. Acontece dentro da casa da gente e a gente não vê. A pessoa para de comer e você não percebe. Quando ela está comendo demais, você nota, né? Mas quando ela para de comer, quando você vai perceber, já está num ponto que para retomar demanda o tratamento. Então, assim, o que a gente tem de dado, a gente que estuda família empresária, que isso acontece em taxas muito maiores, por causa da pressão, né? Daquele sentimento de eu preciso dar conta, existe uma expectativa que eu faça assim, que eu trabalhe, que eu entregue, que eu seja como meu pai ou como minha mãe. Então, é muito comum a gente ter tanto o uso de álcool, de droga, né, de medicação, como a desordem alimentar. Eu não tive praticamente família para me orientar. Então, assim, eu penso que tudo na vida, desde o álcool, a droga, o jogo, a internet. Então, você tem que ter horário para tudo. Eu tive que separar, tive que comprar uma sociedade, brigar com um sócio meu, e separei para não virar um alcoólatra.
eu bebia, eu nunca fui de beber, mas entrei numa sociedade e comecei, esse meu sócio começava a beber toda tarde. Eu comecei a perceber que eu sempre saio da empresa às 8 horas da noite, eu entro às 7 da manhã, vou até às 8 da noite. Comecei a perceber que dava 6 horas, eu ficava com vontade de ir para o bar. E foi um dia, eu cheguei em casa bêbado, 11 horas da noite, a minha mulher estava com 2 crianças, não, uma criança na barriga e outra criança bebê. Ela não é, não, ela estava grávida dela e tinha mais 2 crianças, é isso mesmo. Aí eu subi bêbado na terça-feira e ela não me falou nada, ela nunca fala para mim. Aí eu subi, ela falou: esquenta a janta ou você vai tomar banho primeiro? Não, vou tomar banho. Entrei no banheiro e falei: poxa, eu sempre briguei com meu pai por causa de bebida e agora eu estou no mesmo caminho, né? Eu não vou mais beber. Aí eu fiquei a meia hora num chuveiro gelado para ver se saía o álcool. Depois fui na geladeira, peguei um pouco de leite condensado, tomei, né? Aí eu fui jantar, né? Eu vomitei, a minha mulher falou assim: não, seu estômago é fraco. Aquilo foi, eu acho que uma grandeza dela falar isso para mim. Em vez dela brigar comigo, ela falou: teu estômago é muito fraco, você não pode beber. Eu voltei, aí eu fui para a firma e comecei a minha conclusão com o Eliseu para não me separar dele. Falei: não, se eu não separar, eu viro um alcoólatra. Então eu parei de beber. Se você bebe? Bebo, de vez em quando, sei lá, uma vez por mês, uma vez por semana, uma lata de cerveja, mais do que isso, não. Então eu digo, determinação é sua. E você parar com a internet, e você parar de usar droga. Eu tenho muito problema com droga funcionar. Hoje está difícil. Às vezes a gente tem que... Porque, assim, gente, o ambiente social tem muito impacto nisso, né? Exato. E você faz. E, assim, eu aprendi com um psiquiatra, que eu fui conversar e estudar um pouco, que eu achava que alcoólatra, porque bebe tanta quantidade e tal. Pela definição da OMS, pode ser uma latinha de cerveja, que você toma no sábado. Mas se você muda a sua rotina, você fica irritado por causa daquilo, se dá 6 horas e eu não tomo, já configurou o alcoolismo. Porque a sua vida passa a girar em torno daquilo e você passa a depender daquilo quimicamente. É a dependência química que classifica. Então, assim, ter essa decisão de, ok, eu passo a régua, é muito bacana. Às vezes a pessoa consegue ter esse poder. Tem gente que não consegue. E outra, gente, nós estamos falando de doença mental, né? Também. Então, assim, ninguém escolhe ter uma doença mental, ter um transtorno psiquiátrico, né? E a hereditariedade tem um impacto gigantesco nisso, né? A predisposição ao alcoolismo também, a gente sabe, que não é só isso, mas tem um impacto grande. Então, tem coisa que a pessoa não tem controle. E aí, como é que a gente, família empresária, vai lidar com isso? Né? Como que a gente vai ajudar? Eu vou pular aqui o vídeo da doutora Arden, mas vou mandar para vocês. O que basicamente ela fala é assim: quanto antes a gente se inteirar daquilo e assumir que de fato é um problema e que precisa ser endereçado, melhor. Né? Varrer para debaixo do tapete é humano, porque tem toda uma dor envolvida. Né? Tem todo um ajuste familiar que precisa ser feito. Mas quanto antes a gente consegue, de fato, assumir que isso é o que é, né? E como é que a gente lida com isso, né? Melhor. Então, por exemplo, a gente perguntou para as famílias. A gente discute as predisposições genéticas, né? Tanto para doença mental, para dependência química. Olha os números, gente. Porque é difícil falar disso. Estamos preparados para identificar e abordar rapidamente qualquer sinal de problema? Não estamos. Se uma pessoa querida resiste aos cuidados, o que a gente faz para estabelecer esses limites? E fazer que a pessoa se torne mais receptiva?
Não existe isso. Se necessário, estamos preparados para ajudar os entes queridos com apoio terapêutico. Por que aqui sobe um pouquinho? Porque todo mundo fala assim, não, eu pago, eu vou pagar o psiquiatra, eu vou pagar o psicólogo, eu vou pagar o que for. Sim, ótimo, já ajuda, né? Mas eu tenho isso planejado e preparado, e ao longo do tempo, essa pessoa vai viver muito. É tudo certo. Né? Como é que a gente vai apoiá-la? Então, quais são as recomendações? Vamos falar sobre isso? É muito comum a gente ver, tem um bipolar numa geração, um depressivo na outra. Não é só fator externo, gente, tem uma predisposição, né? Um transtorno. Então, assim, vamos falar disso? Né? Alcoolismo, dependência química. Quais são os sinais que a gente tem que procurar quando existe? A gente sabe o que procurar? A gente trouxe um psiquiatra, a gente foi numa palestra para saber o que acontece? Se alguém resiste aos cuidados, quais são os limites que a gente vai traçar? Para falar, até aqui tudo bem, daqui para lá eu vou precisar intervir. Tem uma equipe de profissionais para te ajudar, né? Eu sou engenheira mecânica. Qual que é a minha capacidade de julgar se alguém está bem emocionalmente ou não? Nenhuma, né? Então, eu preciso ter alguém que me ajude para fazer isso. Né? E principalmente para me ajudar a ter um plano de como é que eu trato essa pessoa. Vou precisar internar? Não vou precisar internar? E qual é o momento de fazer isso? Né? A gente assumir que essa pessoa vai precisar de cuidar da vida inteira é difícil. Né? E quem é que vai ser responsável por isso? Você, eu, meu irmão, quem é que vai cuidar? E na falta de quem está cuidando, quem assume? A gente, às vezes, precisa advogar pelo ente querido. O que é isso? Pedir uma segunda opinião médica, correr atrás de mais informação. Eles nem sempre estão em condição de fazer isso. Então, quem está bem tem que cuidar de quem não está. Né? A gente precisa ter combinado o que acontece com a questão de privacidade. Quem é que vai saber que essa pessoa tem tais e tais questões ou não? Quem é que vai ajudar a gente? Não quem vai cuidar da pessoa, quem vai cuidar da gente para cuidar disso. Porque não é simples. Né? Como é que eu vou ajudar o meu irmão se eu estou perdida? E ter um plano para a questão financeira. Como é que a gente vai bancar esse jogo? Às vezes a pessoa vai precisar de cuidador, às vezes vai precisar de psiquiatra todo mês. Como é que a gente vai pagar por isso? Né? E outra, tem um processo de luto envolvido, né, gente? Às vezes eu estava com a expectativa que meu filho ia assumir no meu lugar e ele não vai ter condição de fazer isso. E aí? Tem uma perda emocional importante. Como é que eu vivo este luto e absorvo isso? Não é trivial, tá? Perguntas. Aqui ou online. Não, é que eu acho esse ponto muito interessante e ele fica muitas vezes num segundo plano, né? Eu acho que a gente pensa sempre no evento morte, pensando em sucessão e transição na empresa familiar. A gente tem um segundo estágio, que é o estágio de incapacidade efetiva, que já é muito positivo quando ele é endereçado, mas para que você chegue num ponto de usar, por exemplo, uma escritura apontando um curador, etc., você já tem que ter um processo de interdição envolvido, com todas as limitações que, né, estão associadas a isso. E eu acho que aqui você está tratando de um ponto que é muito mais sensível, antes dessa avalanche acontecer, você já ter mecanismos para identificar e endereçar, porque se você já chegou no processo de interdição, você talvez já tenha perdido muita coisa nesse caminho, né? E, de novo, quando a pessoa no começo está bem ainda, a gente hesita muito em fazer isso, gente. Por quê? Porque a gente quer ter esperança que vai ficar tudo bem. É humano, né? Então, não é trivial mesmo, não. É zero trivial. Oi, acho super legal esse capítulo
E acho que tem diferentes tamanhos de empresas, né? Então, às vezes é uma família empresária, mas que o negócio talvez não suporte financiar tudo isso aqui, né? Então, acho interessante também a fronteira do que a gente vai lidar como família empresária, o que a gente vai lidar como família só, né? Porque às vezes a empresa não pode bancar tudo isso que está sendo apresentado aqui, né? Mas aí talvez a família tenha que priorizar. Perfeita a sua colocação. E, gente, se eu dei a impressão que isso aqui tudo tem que ser pela empresa, não necessariamente. E não necessariamente esses recursos, óbvio, você pode ter isso aqui, né? Dá para ir para o mundo, né? De primeira classe ou de classe econômica. Mas tem muita coisa aqui que a gente pode buscar recursos até públicos que podem ajudar. O que a gente não recomenda, assim, apesar de saber o que acontece, é o fingir que eu não sei. Porque aqui eu estou alimentando uma bomba relógio. Tá? Ele só fuma maconha de vez em quando. Então vamos ter a conversa sobre a maconha? Qual que é o impacto disso? Né? Não estou falando que é para fazer ou não fazer. Não é apologia aqui. A apologia é, vamos falar sobre isso? O que isso vai trazer? Vamos buscar estudo científico para entender qual a implicação? Vamos botar o limite do que pode e o que não pode? Você quer viver desse jeito? Legal. Como é que vai funcionar? Qual é a consequência disso? Né? Poxa, a pessoa está psiquiatricamente não hábil para tomar algumas decisões. E eu deixo ela tomar as decisões? É difícil. E assim, me solidarizo super com a dor, porque já vivi várias dessas situações enquanto família. Não é simples. Não. Então, assim, não estou falando, você não está fazendo, está errado. Não é nada disso. Acredito que você trouxe um elemento muito importante, né, professora? O não julgamento. Até porque, se não somos especialistas, não temos condições de julgar. O que a gente vê é uma roda de apontamentos e julgamentos. A gente procura um especialista para finanças, um advogado para lidar com questões jurídicas, e não procura um especialista para questões comportamentais. Tanto as patológicas quanto não só as patológicas, né, como ansiedade e outras questões. Perfeito, perfeito. É isso, gente. Cada macaco no seu galho, né? E eu acho que a frase mais poderosa que qualquer ser humano pode falar é assim: eu preciso de ajuda. Nem todos têm coragem. Exato. É difícil assumir que eu não dou conta. É muito difícil, mas... Você vive no ambiente... Eu convivi muito com Jacinto Figueira Júnior, convivi com o Nelson Gonçalves, convivi com algumas pessoas que usaram droga, né? E eu não... me pergunto, você teve vontade de usar droga? Sim. Por que você nunca usou? Porque eu sempre tive medo de ser um dependente químico. Então, é difícil. Eu vi o Nelson chorando várias vezes, a Lília Gonçalves, que era grande amiga minha, muitas vezes chorando comigo, porque ele, bem mais velho do que eu falava, Nelson, tem que parar. Aceita. É como o jogo. Aceita o prejuízo, mas para. É o jogo, é a mesma coisa. Não é simples, gente. E o não julgar também não é simples, tá? Porque a gente tenta botar rótulo em tudo, né? O que é o certo, o errado, o verde, né? O vermelho. Então, o exercício de não julgar é difícil também. Mais alguma pergunta aqui? Não? Vamos falar de morte? Gente, alguém aqui tem testamento? Eu fiz meu testamento, gente. Tem nada. Mas eu fiz. Por quê? Porque eu ficava enchendo o saco dos meus clientes que eles tinham que fazer testamento, né, Adriana? Ficava lá. Aí um dia um cliente meu virou para mim e falou assim, mas Ana, você fez o seu? Eu falei, não, mas eu não tenho 7 bilhões de patrimônio. Mas faça, pra você ver como é. É muito difícil, gente. Encarar a própria morte não é simples, né? E às vezes não é só um testamento. Às vezes são seus desejos de
de final de vida, né? E às vezes algumas coisas que a gente não pensa. Então hoje, por exemplo, se acontece alguma coisa comigo e eu fico incapaz, quem toma a decisão é a minha filha de 19 anos de idade. Eu quero a minha filha de 19 anos de idade tomando a decisão se desliga a máquina. Eu não quero. Por ela, eu não quero que ela passe por esse sofrimento. Não é pela capacidade ou incapacidade dela de julgar. Não, porque eu não quero que ela carregue nas costas a dor que fui eu que matei minha mãe. Então, o que eu fiz? Sentei com o meu advogado. E ele fez um documentinho falando o que é para fazer se acontecer A, B ou C ou D. Mas deixa eu contar para vocês. É duro fazer isso. Eu falo, meu carro fica com fulano, meu som fica com... É difícil. Por quê? Porque ninguém aqui quer morrer, quer? Né? Então, assim, como é que a gente se prepara para a morte na família? Quando a pessoa quer encarar a própria morte e ela prepara as coisas, ajuda. Porque pelo menos a parte legal tá feita, a parte de sucessão patrimonial está feita, muitas vezes a sucessão executiva está preparada. Então, a família consegue viver a morte enquanto família e não enquanto empresa, que é exatamente a questão da desigualdade. Então, eu consigo, de fato, viver o luto. Eu consigo, de fato, reconhecer o que aquela pessoa deixou. 2 casos de 2 famílias bem diferentes. As 2 pessoas, por sinal, morreram de Covid. Um senhorzinho de 80 anos fez a sucessão patrimonial dele todinha, deixou tudo pronto, fez a sucessão executiva para cada uma das funções que ele tinha quem é que assumiu o quê, as pessoas preparadas, cientes, todo mundo já informado, né? Então ele tinha problema de coração, tinha câncer, obeso, pegou Covid, não resistiu. A família conseguiu viver só o luto. Então as coisas foram muito mais tranquilas. Um outro senhor, 60 e poucos anos, também estava com câncer. A gente estava no processo de discutir a sucessão dele. E acabou morrendo por Covid. Gente, foi um caos. A gente está lidando com isso até hoje. Eu tenho 3 anos. Então, assim, quando a pessoa toma a rédea e planeja, facilita muito para a família. Não dá para controlar as coisas do túmulo, tá? Tem patriarca, principalmente, que acha que vai conseguir mandar no túmulo. Não vai, né? Pois é, tem gente balançando a cabeça. Não vai. Mas tem algumas coisas que você pode, pelo menos, pedir, orientar, né? Facilita. Mas é um processo doloroso, né? Para o sucessor. Nesse caso, ele está preparando, ele está lidando todo dia com a morte dele. Sim. Né? Sim. Mas que ele deixa tudo preparado, sim, mas ele passou por um processo. Eu lembro de fazer uma reunião com uma família, e a gente estava discutindo sucessão, e aí, lá pelas tantas, o patriarca virou e falou assim, gente, vamos parar essa reunião, vocês já me marcaram 5 vezes, eu estou ficando muito irritado. Isso mesmo, é muito chato, né? Principalmente para quem está ligado muito ao trabalho, meu valor está em estar vivo. Se eu estou morto, eu já não valho nada, né? É mais complicado ainda. Então, por exemplo, quando a gente na pesquisa perguntou, né, se as pessoas conhecem o planejamento patrimonial, grande parte das famílias disse que sim, 53%. Mas vocês veem que ainda tem uma parcela grande que não sabe. Meu pai vai morrer, quem vai receber? Teve um patriarca que a gente falava, vamos fazer planejamento. Ele falava, não, quando eu morrer vai piorar, quando eu morrer vai piorar. Ele morreu, piorou mesmo. Apareceram 3 herdeiros que ninguém sabia. Nesses casos, talvez realmente a pessoa não queira lidar com isso, mas se não for isso, eu recomendo lidar. Planejamento patrimonial foi atualizado nos últimos 2, 3 anos. Por que isso é importante, gente? Porque a dinâmica da família muda. De repente, eu estou com um plano de fazer da minha disponível uma distribuição, daqui 3 anos aconteceu alguma coisa que eu quero mudar. Então, vai lá e muda. E não é só coisa ruim, pode ser coisa boa, né? Então, revisitar isso de tempos em tempos é importante. Ah, Ana, custa dinheiro. O que não custa dinheiro? Né? Dá uma olhadinha, às vezes você não vai mudar, mas pelo menos olha, vê se é aquilo mesmo, está tudo certo. Nossa família empresária entende como será o processo administrativo pós a morte? A maioria não entende. O que vai acontecer? Como é que funciona o inventário?
Quem assume no lugar do papai? Não está claro. Temos um plano em vigor para assegurar a continuidade do negócio após a morte de um líder ou acionista? Metade não tem. Então, assim, qual que é a recomendação, gente? Informe a sua família do que você quer fazer com o seu patrimônio. Reveja isso a cada 2, 3 anos. Tenha certeza que as pessoas entendem o que está lá e que você entende. O testamenteiro vai ser o fulano. Você está entendendo que o testamenteiro pode receber até 4% do seu patrimônio total por causa disso? Não sabia. Então vamos saber. Escolhe bem. E planeja as consequências para os negócios. Quem é que vai assumir o conselho de administração? Quem é que vai... E, gente, não é só sucessão executiva e patrimonial, é sucessão de capacidade. Quem é que vai ajudar as pessoas a tomarem as decisões certas? Como é que eu preparo isso? Nossa, Ana, que coisa horrível ficar planejando a minha morte. Ok, tem gente que vai preferir não fazer. Mas eu te garanto que se você fizer, sua família vai te agradecer. Vamos inverter. A pessoa não planejou absolutamente nada, morreu. O que eu, família, faço? Eu vejo isso em 3 grandes baldes. O balde família. Não viveu o luto. Conheço uma família que teve um acidente de avião, morreu o futuro líder do negócio na sexta-feira. Na segunda-feira estava todo mundo no negócio, gente, trabalhando, como se não tivesse nada acontecendo. Vocês estão loucos, né? A negação total, né? Primeiro passo do luto, mas enfim. É importante a gente, enquanto família, determinar como é que vai ser, né? Vai ter velório, não vai ter velório? Quem é que vai acolher as pessoas? Como é que a gente vai receber? Vai responder as condolências? Não vai? Vamos ter missa? Vai ter um outro evento? É uma família que tem tal religião? O que a gente vai fazer? Vamos viver isso enquanto família? Vamos fazer um momento para conversar sobre essa pessoa, o que ela deixou de bom, lembrar das coisas boas, né? Então, família, o que a gente quer fazer? Vai ter uma pessoa que vai cuidar disso? Quem é essa pessoa? Negócio. Quem é que vai assumir essa responsabilidade? Em família também, assim, às vezes essa pessoa tinha alguma responsabilidade com outros membros da família. Quem é que vai assumir essas responsabilidades? Às vezes era um cuidador de alguém, às vezes era responsável por alguém. Quem vai assumir isso? Né? Negócio. Quem é que vai assumir as funções dessa pessoa no negócio? Já estava combinado? Estava preparado? Não estava? Como é que isso vai funcionar? Quem que é a pessoa que vai responder algum indagamento que a gente pode ter de fornecedor, de cliente? Quem é que vai centralizar isso? Na parte de patrimônio. Quem é o advogado? Quem é o inventariante? Como é que isso vai funcionar? Quem é que vai responder à família quando a gente tiver dúvida sobre isso? Então, ter isso apontado ajuda, dá menos confusão. Em quanto tempo a gente vai falar sobre inventário? Vai ter uma reunião mensal? Bimestral, enfim. Então, ter esses 3 baldes separadinhos e determinados, quais são as coisas que a gente precisa responder, quem vai cuidar, também ajuda. Tem uma entrevista que eu dei um tempo atrás sobre isso, depois se alguém tiver interesse, a gente compartilha. Perguntas? Começa a trabalhar nisso. 5 anos, né? Depende. Tem um curso super legal aqui na casa que se chama Gestão de Empresas Familiares. Vai ter uma turma em junho, eu acho. Teve gente aqui... ele acabou de sair. Teve gente aqui que já fez o curso. Gostou? Se não gostou, pode falar. Só que eu falei que ele... Estou esperando o senhor na turma de junho. Pronto. Gente, preparar sucessor não tem data, né? Mas uma vez me perguntaram assim, quando é que eu tenho que começar a trabalhar sucessão?
No dia que você acordou de manhã e falou assim, eu gostaria que meu negócio ficasse para os meus descendentes. Aí é o dia de começar. Aí eles têm 5 anos de idade. Não tem problema. Não tem problema. Ah, tem 50 anos de idade. Aí tem mais problema. E quanto mais tarde você começa, pior é. Né? Então, assim, tem N coisas que dá para fazer desde pequeno para fazer. Ah, agora já está muito tarde, não vou fazer mais. Não, pelo amor de Deus. Melhor fazer tarde que não fazer. Então, junho, estou esperando. Mais alguma dúvida aqui, gente? Depende do ramo de atividade. Se você não tiver uma pessoa preparada, eu tive um problema aqui. 6 anos atrás, eu achava que ia morrer, tive um câncer de estômago, né? E o médico me falou que eu tinha 20%, para mim chegar em 20% de oportunidade, de chance de vida, né? E eu sabia que eu ia morrer, mas eu preparei tudo assim, só não preparei o sucessor. Mas o que não tinha meu nome, os imóveis que não tinha meu nome, eu já passei para o nome de algo. Aquilo que não está em meu nome, eu passei para o nome dos filhos, né? E depois eu avisei para eles, olha, ficou alguns bens no nome deles, né? Mas eu tinha certeza que eu ia morrer. E aí, Deus, Nossa Senhora Aparecida, o doutor Antônio Macedo me salvou, né? E aí eu estou aqui, né? Faz 6 anos, estou livre disso aí, né? Então, trabalhar esse sucessor, ué. Né? Não apareceu ainda. Ó, eu tenho uma suspeita. Como a gente se estabiliza após uma ruptura, gente? Porque vai acontecer, né? Como é que a gente faz? A gente se prepara antes, né? Então, essa conversa aqui é boa, porque liga um monte de coisa. Né? Coisa que às vezes vocês não estavam antenados que pode sacudir o negócio. Talvez agora vocês comecem a tratar, talvez vocês busquem um advogado, talvez voltem aqui para casa para fazer outro curso, talvez bate um papo comigo de 5 minutos que pode ajudar em alguma coisa, enfim. É muito normal a gente se sentir desamparado. E, assim, dentro de um contexto de empresa familiar, isso é muito maior, porque não é só a minha família, né? Impacta outras famílias. Impacta todo o negócio. Então, assim, tem hora que a gente fala, não vou dar conta. Né? E, assim, se você precisa arrumar essas coisas, o ideal é fazer em família. Fazer sozinho é muito pior. É dividir para conquistar. Né? Então, trazer o outro é importante para essas coisas. Se vocês quiserem responder a pesquisa, a gente ainda está escrevendo um paper, então ainda pode receber. É só ler esse QR Code e dá para responder. A gente adora a resposta. Professor é um horror, né? E a gente vai disponibilizar o material, mas se vocês quiserem falar comigo para tirar mais dúvida, para trocar uma ideia, esses são os meus contatos, da professora Aline também, ela é a coordenadora aqui da plataforma de empresas familiares. E a gente fica à disposição. Tem até o LinkedIn aí também, minha assistente falou que com esses dados aí vocês me acham até no inferno. Que eu não posso escapar. Se quiser mandar o WhatsApp também. Bom. A pesquisa é a mesma da... É essa pesquisa aí. Da inscrição, né? É. Já respondeu? Já. Gente, perguntas. Quer tirar a apresentação? Alguém quer contar caso? Se passou por alguma disrupção também? Bem, prazer, Henrique Mariano. Parabéns pela apresentação, pela pesquisa também, pela iniciativa. E minha pergunta é porque eu estava simplesmente facilitando um evento de inovação com empresas de família. Porque comentou muito sobre a questão do choque geracional, né? Muitas vezes os mais novos são muito mais abertos para a inovação, né? Às vezes não respeitam muito a história, né, do negócio. A gente chegou à conclusão que às vezes também criar uma caixa de areia, como a gente brinca, né, um sandbox, uma área, trabalha muitas vezes com modelo de portfólio, ou seja, eu abro um outro portfólio para evitar um conflito. Então, eu queria saber um pouco mais sobre isso, né, sobre a inovação, também a questão de portfólio e gestão de riscos, e para evitar casos tão emblemáticos, acho que o mais famoso é o do Banco Safra, né, onde foi aberto um banco em frente, né, do outro lado da rua, óbvio que acho que gerou muita oportunidade de crescimento também para famílias, talvez na relação, né, com todos esses desafios, e também nos negócios. Então, de alguma forma, mostrou uma oportunidade de inovação, mas não precisaria ser dessa forma, talvez, então, que eu ouvi de você sobre essa possibilidade. Super obrigada pela pergunta. Gente, primeiro assim, portfólio é ideal não só para a família empresária, mas para qualquer um de nós, né?
quanto mais diversificados são os nossos investimentos, você tem um pouco mais de segurança, né? Não colocar todos os ovos numa cesta só. O que eu vejo acontecendo muito com inovação? Existe, sim, essa visão de a geração mais nova é mais aberta, mais ligada, né? São mais tecnológicos, mas eu já vi o contrário acontecer. Mais de uma vez. Que o empreendedor é o que toma risco, o que busca novidade, que está sempre crescendo, e os filhos ficam assim, segura o louco. Segura o louco, porque pai não pode isso, pai não pode aquilo. Porque às vezes, principalmente quando é de primeira para segunda geração, eu vejo isso acontecer mais. De segunda para terceira, menos. Então, assim, então eu não atribuiria só à geração, eu atribuiria mais ao perfil, às vezes, da pessoa. O que eu tenho visto muita família empresária fazer com muita propriedade é fomentar a inovação. Como? Ou com fundos gerando dinheiro mesmo para fomentar startups ou novos negócios de próxima geração. Ou, às vezes, não é com dinheiro, mas é com educação do tipo... ou às vezes com conexão, vou te apresentar para o fulano que já fez e não sei o quê. Então, assim, eu tenho visto um esforço muito deliberado das famílias empresárias de fomentar novos negócios e inovação, buscando diversificação de portfólio, no final das contas. E buscando manter o espírito empreendedor. Obviamente, quem tem mais bala faz mais, né? Tem uma família saudita que eu trabalho, que é outro patamar, né, gente? Eles põem dinheiro nos negócios da próxima geração, igual eu pisco, né? Ótimo que tem vindo planos de negócio muito robustos, né? Eles têm advisors para ajudar, mas eles têm, de fato, investido de uma forma sensível. Mas já vi família pequena, sem dinheiro, que também fomentava, do tipo, vai pesquisar, vai se vira, dá seus pulos, traz a ideia aqui que a gente discute. Mas acho que em qualquer cenário, inovação é fundamental, né, gente? Tem um negócio que não se reinventa, dificilmente se sustenta por muito tempo. Né? Às vezes, talvez não mude o negócio todo, talvez mude a cadeia de distribuição. Estou dando aqui aula, né, para quem navega nisso melhor do que eu. Mas, assim, pensar em família empresária e não falar de inovação, arriscado. Né? Alguém passou por uma disrupção, quer contar? Acho que não de ter passado, mas de estar debatendo, né? Então, a nossa família tem uma holding imobiliária e é um negócio relativamente fácil de você dividir em dois. Pega metade dos imóveis, fica para um, metade para outro. Eu sou da terceira geração e hoje eu toco o negócio e tenho 2 filhas e um sobrinho. Então, vira e mexe, a gente discute, né? Será que antes de entrar os cônjuges da 4ª geração, não é melhor separar? Porque depois que entra, são pessoas que pensam diferente. Acho que você passou um pouco pela a receita do como seguir de forma unida e, às vezes, tendo um custo só de advogado, um custo só de contador, um custo só de algumas outras coisas, mas... como a gente vê muito caso que dá errado, às vezes a vontade da turma ali, o que eu estou fazendo vamos preparar os 2 núcleos familiares e depois, se ficar junto, é por opção e não por falta de opção, né? Mas queria que você comentasse um pouquinho. Maravilhoso isso. Ele está se preparando, gente, para qualquer cenário, né? Absolutamente correto. A decisão, às vezes, de não ficar junto, às vezes ela é sábia também. Pode ser que seja melhor. Né? O ideal é a gente estar preparado para os 2 cenários. Uma coisa só que às vezes me preocupa, e tem até um artigo, se vocês quiserem, eu também divido com vocês, não é meu não, mas é muito bom. Que a gente tem essa imagem que negócio familiar não dá certo, não passa da 3ª geração. Gente, primeiro esse estudo foi feito nos Estados Unidos, numa região específica, numa época de mundo muito específica pós-guerra. Não ia sobreviver mesmo. Mas quando a gente compara os dados hoje, que a gente conhece, de empresa familiar e empresa não familiar, os números são absurdos, porque primeiro ter 3 gerações são quase 90 anos. Quantas empresas vocês conhecem não familiar que duraram mais de 90 anos? São poucas, tá? Então, assim, o que a gente vê é que a longevidade das empresas familiares é até maior do que das empresas não familiares.
Quando a gente pensa no Brasil, 95% das empresas, se não me engano, são familiares. 65% do PIB, 75% da mão de obra empregada. Então, assim, existe uma força muito grande da gente ser uma empresa familiar. E é o que você falou, tem um ganho de sinergia importante quando a gente está junto, né? Normalmente, a gente é mais forte quando a gente está junto. Mas tem hora que a decisão mais acertada é se separar. Não é simples tomar essa decisão. É bom ter um mediador para ajudar. Mas estão de parabéns, parece que o caminho é esse mesmo. Tudo bem? Eu sou Rafael Macrini e queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive pessoal aqui no INSPER, ligado à questão familiar, e na empresa que eu trabalhei também. Tá? Eu, conversando com a Aline essa semana, eu acredito que eu seja a primeira turma formada de empresa familiar aqui no INSPER. A gente estava conversando sobre isso, que nem ela sabia, que foi em 2009, no primeiro ano do INSPER. Tá? Então, nós entramos numa turma de sucessores da Ford Motor Company, em 2008, aqui nesse prédio, no IBMEC, e saímos formados no INSPER. Então, nosso certificado de pós-graduação executiva foi exclusivamente para sucessores. E eu tive a oportunidade, naquele momento, não só como participante, ser um coordenador do programa. Tá? E o que eu queria trazer hoje para vocês, em relação ao tema da ruptura, foi exatamente a nossa história da Ford, uma empresa que estava há mais de 100 anos no Brasil, uma empresa tradicional, multinacional, com uma rede de distribuidores do Brasil inteiro, do Sul, que eu sempre falo, do Oiapoque ao Chuí, realmente. A gente tinha 100 jovens de todos os lugares do Brasil, e em 2009 uma das etapas foi se formar aqui no INSPER. Foram 50 e poucos jovens. E esse programa durou mais de 10 anos, a gente encerrou ele em 2018, tá? Eu era o então coordenador, e o que eu queria trazer a questão da ruptura de forma bem objetiva fizemos um censo há 5 anos atrás, em 2018, uma das perguntas era: como você quer se sentir na empresa da sua família daqui a 5 anos? Qual era o prazo disso, pessoal? 2018 e 2023. Todo mundo sabe que a Ford praticamente saiu do Brasil, encerrou mais de 80% da sua rede distribuidora centenária. Daquele programa de jovens, 95% dos jovens que estavam se preparando, e era uma turma bastante engajada, hoje eles foram obrigados a mudar o destino da vida deles. Tá? Eu falo isso porque eu tomei a decisão dentro da empresa familiar que eu também fazia parte, de 1 ano antes de sair, pedi demissão, CLT, foi uma complicação, porque eu era o CEO no momento da empresa, essa decisão foi tomada em família, não foi bem digerida e ninguém queria acatar a minha ordem de assinar minha carteira. Muitos me perguntaram por que eu estava fazendo aquela loucura, depois de estudar tanto, viver 25 anos dentro da experiência de uma família e ser responsável pela história de quase 100 jovens, né? Então, muitos deles vieram me procurar e me procuram hoje. E eu falo para eles o seguinte: existe vida após a Ford. Então, essa frase serve para muitos jovens e para que, por mais que você se dedique, por mais que você se prepare, a ruptura pode não ser só dentro da sua família, ela pode vir com o mercado. Mas, para finalizar, é a sua família que estará ao seu lado quando isso tudo acontecer. Porque, afinal, você é uma empresa familiar porque você tem um negócio. Mas, se você não tem um negócio, você continua sendo família. É isso que a gente espera, né, gente? Obrigada por compartilhar, não deve ter sido fácil. Às vezes a gente toma uns pontapés percussientes da vida, né? Por que é percussiente, gente? Porque põe a gente no percurso que a gente tem que passar, né? Mas dói. Alguém mais quer falar alguma coisa? É que a gente está de tempo também. Me falou uma coisa importante. A gente não pode esquecer de ser família, gente. O que me preocupa mais quando eu trabalho com família empresária é quando a gente vê dinâmicas em que a família deixa de ser família e passa a ser só negócio. E tudo gira em torno daquilo. Um dos melhores presentes que eu já ganhei de Natal foi um SMS que eu, na época, SMS,
que eu recebi de um cliente meu, que ele, até jovem, tem 40 e poucos anos, ele escreveu assim: Ana, quando a gente tem uma festa de Natal em que a gente é família e que a gente se celebra enquanto família e não fica falando só de negócio, eu agradeço a Deus e agradeço o trabalho que você fez, porque a gente só é família, porque a gente aprendeu a separar as coisas. Então, aprender a separar as coisas, gente, não é trivial, né? Principalmente quando o negócio é quase um filho também. Mas é o que ele falou. A gente precisa saber que no final, família é o que fica, né? Mesmo que a gente venda o negócio, mesmo que a gente se separe, mesmo que o mercado vire, a gente precisa continuar sendo família. A vida é mais fácil se a gente tem família, né? Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, nem aqui, nem online, a gente... Alguém online? Não? Então tá bom. Tudo mudo. Então tá bom, gente. Muitíssimo obrigada pela oportunidade de falar com vocês. Eu espero que tenha agregado alguma coisa. Se não, vocês me dão feedback, por favor, falando. Refaz a pesquisa. Não tem problema, tá bom? Muito obrigada, gente. Um bom resto de dia para vocês.